Olá, bom dia para você. Tudo bem? Manhã de quinta-feira, hoje, dia 12 de abril de 2016, nada, 2018. Por que eu pensei em 2016, hein? Não lembrei de nada em 2016. Você lembra de 2016? Eu lembro. Um ano 2016 que gerou 2017 e que veio 2018. É um encaixe de histórias, né? Oh, meu Deus do céu. Bom dia para você. Estamos começando toda manhã, lembrando que você pode também interagir com a gente através do nosso WhatsApp, 988 45 51 78, 988 45 51 78. Vamos lá, nós tivemos aqui na semana passada o pessoal lá do Lar João 316, que estava promovendo a cavalgada. E o pessoal está dando aqui o resultado da cavalgada. Agradecimento do Lar João 316 da cavalgada. A família João 316 agradece à RBA TV pela divulgação da segunda cavalgada beneficente que aconteceu no dia 7 de abril, em prol do Lar João 316, que é o orfanato de Braço do Trombudo. E a todos que, de uma forma ou de outra, cooperaram para abrilhantar este evento. Na ocasião, foi comemorado o 23º aniversário da entidade. Participaram da cavalgada 316 cavaleiros. Vamos botar as imagens? Tem alguma imagem? Aí o pessoal, olha que legal, né? Lá no fundo, tá vendo? Lá, Jonas? Lá ao fundo você consegue ver a cavalgada, né? O pessoal cavalgando na fila. Eu lembro, um abração ao pessoal do João 316 cavaleiros, é gente pra caramba, né? Olha, as imagens também do bolo comemorativo dos 23 anos da entidade. Entidade que existe para servir, cuidar das crianças. Realmente uma ação muito legal, parabéns a todos que participaram. Eu me lembro que eu participei de uma cavalgada, eu fui filmar uma cavalgada lá em São Joaquim, eram mais de 1000 cavaleiros. Você consegue imaginar isso? O tamanho da fila? Mais de 1000 cavaleiros, gente. Eu nunca vi tanto cavalo reunido num lugar só. Aí depois chegou o ponto de chegada, a gente foi até o ponto, a gente pegou algumas imagens, depois foi no ponto de chegada, o Bueno estava comigo. Rapaz, nada, era muita gente, já tinha muita gente a cavalo, né? Eu fui de carro mesmo, nós estávamos fazendo um especial sobre São Joaquim e naquele dia tinha essa cavalgada, foi mais de 1000 cavaleiros, gente, aquilo era, e depois reuniram-se todos para um churrasco, imagina a festa, né? Muito legal. Parabéns mais aqui, específico ao pessoal da cavalgada em prol do lar, a família do João 316, a Lar João 316, legal. Importante que também resultou em benefícios para esta entidade. Muito show de bola. Programa de hoje, olha, vamos falar de um assunto bem interessante, bem atual. Você sabe o que é um esgotamento psicológico, Jonas? O que é um esgotamento psicológico? O que acontece? Por que acontece? E aí, o que faz? Né? Cada um tem uma opinião. O que é um esgotamento psicológico? É uma boa pergunta. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão passando por esgotamento psicológico ou não? A gente vai conversar com a Josiane Garbari, minha querida amiga psicóloga fantástica, sobre esse assunto que é muito atual, gente. É bem pertinente aos dias de hoje. Esgotamento psicológico. É um assunto que você vai curtir com certeza. Vamos falar também sobre o aniversário dos 83 anos da Assembleia de Deus em Rio do Sul. Nós tivemos aqui ontem um pessoal da Assembleia de Deus que vai promover a pastelada lá no Alto Progresso. Hoje vem o pessoal da direção da igreja aqui em Rio do Sul para falar sobre os 83 anos. A gente não está fazendo nenhuma campanha aqui com relação à igreja, apenas que acabou, não existe coincidência, acabou que os dois temas vieram para a mesma semana. Ontem, uma ação social e hoje uma história. São 83 anos em Rio do Sul também. Rio do Sul é construída de várias histórias, né, de muitas histórias. E essa é uma delas, os 83 anos da Assembleia de Deus aqui em nossa cidade. Vamos ter aqui a presença de dois pastores que vão falar desse assunto, tá certo? Então fique aí, aguarde, o programa está muito legal. Já a gente volta para dar sequência a essa conversa do que é um esgotamento psicológico com a Josiane. E agora a gente vai com a dica para lá de espetacular da Planeta Estofado. Solta aí.
Tá, estamos de volta aqui na Planeta Estofados. Eu tenho que fazer uma pergunta pro Kaká. Kaká, tu acha que o Brasil vai ganhar essa Copa ou a gente vai levar um século de novo nesse negócio aí, hein? Não, eu acho que vai ganhar. Dessa vez vai? Será? Acho que vai. Será, cara? Vai. Lá na Rússia, aquele negócio é longe. Ah, mas a seleção é boa, o time é bom. Tem os alemães, rapaz. Mas enfim, o pessoal já começa a falar muito da Copa do Mundo agora. É claro que muita gente não vai ter o prazer de ir até a Rússia, mas muita gente vai assistir em casa, né? E aí já começa a se preparar para poder assistir as emoções dos jogos da Copa. Claro que você já tem um bom sofá, a gente vai dar uma dica na semana que vem de um sofá fantástico para assistir a Copa também. Mas o pessoal quer botar um rack, uma estante, quer dar uma ajeitada na sala. Dá para fazer isso aqui na Planeta? Dá. Não adianta nada comprar só a TV 4K, com um pacote de todos os jogos e tal, né? E não ter de botar ela. Então vai precisar do sofá confortável também e também de um rack bonito para deixar a sala bem arrumada para assistir a Copa aí do conforto da casa, né? Legal. Eu compro os dois, eu compro junto, compro separado, eu monto, como é que eu faço? Então, a gente tem o rack e o painel. Ele pode ser vendido separado, né? Tem pessoas que querem só o rack no chão, rack, mas hoje se usa muito rack e painel, certo, né? E ele preenche mais o ambiente, preenche mais a parede, dá aquela quebrada às vezes na parede, numa parede muito grande, às vezes no apartamento, e também esconde muitos fios, né? Aquela questão toda, fiação da TV, fiação do cabo HDMI passando pra cá, um rolo. Cabo do home theater passando pra lá e aquela coisa toda, né? E o painel ele esconde legal isso, então tu passa toda a fiação por trás dele. Limpa, né? Isso, e os receptores embaixo no rack, né? E a dona de casa vai gostar, né? Fica bonito, né? Fica. Nem vai se importar do marido ficar lá parado, feito, olha o jogo do Brasil. Bem, eu posso comprar então os dois ou posso comprar separado? Pode comprar separado. Tem padronagem de cor? É uma cor só que tem ou tem várias opções? Esse Rack Horizon aqui, né, ele tem duas opções de tamanhos. Primeiro falando, tem 2,20 m e 1,80 m dele, né? Certo. Pode fazer ele com 2,20 m ou 1,80 m. É questão de desenho dele, só vai ser menor, né? Mas certo, o desenho, as portas, as gavetas, as prateleiras, é o mesmo desenho. Isso. O painel tem uma luz de LED. Olha. Tem um LEDzinho e tal para dar. Na noite, né? E tem opções de cores. A gente faz ele no castanho, que é um marronzinho e tal, a cor da exposição. O branco, o off-white, natural com off-white, que é um tom madeirado claro com off-white, que ele é um bege, um begezinho e tal, né? E ele no preto fosco, que também fica bem bonito para uma sala mais moderna e tal. Ele fica bem bonito esse preto fosco. Então faz o seguinte, gente, ó, vamos apostar, vamos torcer pro Brasil, você quer assistir o jogo, mas já dá um presentão pra tua sala, né? A primeira dama já fica feliz, já fica contente. Né? Se o Brasil não ganhar a Copa, tu ganha uma sala nova. Uma sala nova, tá tudo certo, que Brasil, a sala já foi, tá tudo certo. Então, ó, com o melhor preço você encontra onde? Aqui na Planeta Estofados. Faça assim, ó, pode comprar à vista, com descontão, pode comprar a prazo. Essas mercadorias têm uns preços bem legais, tá? É um rack 100% MDF, importante falar. Engrossado, as chapas engrossadas, corrediças são tudo metálicas, as corrediças da gaveta são telescópicas, os puxadores, as dobradiças, tudo metálico. Então, assim, é uma qualidade muito boa do produto, tá? O acabamento dele também é bem bacana. E onde é que eu encontro tudo isso? Aqui na Planeta Estofados, na esquina da Rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco, bem na sinaleira da Rua Rui Barbosa. Telefone de contato 3522-6430, esse telefone nosso telefone fixo e também o nosso WhatsApp. Se você adicionar no seu celular, vai aparecer lá a mensagenzinha para mandar o seu WhatsApp lá para nós, o símbolozinho. Funciona como WhatsApp, bem bacana. Show de bola. Instagram e Facebook, facebook.com/Planeta Estofados. Instagram tem nosso perfil lá. E também tem nossos vídeos no YouTube, que a gente sempre posta nossas dicas lá também. Aqui vai pro YouTube também. Vai pro YouTube lá também. Diz que tá um sucesso nós dois no YouTube, é verdade? Enfim, montar um canal lá no YouTube. Você é youtuber. É isso aí, youtubers, olha que legal. Então faz o seguinte, né, para essa Copa aí, para você ficar com conforto na sua casa, quer dar uma remodelada, passa aqui. São muitas opções que você encontra na Planeta Estofados. Tem bastante coisa. Vem pra cá. Olá, já estamos de volta ao vivo com você nesse segundo bloco, na verdade, do Toda Manhã. Hoje é quinta, né? Eu não ia falar segunda, eu ia falar segunda parte do Show da Manhã, cara. Eu tava com a cabeça lá na rádio. Oh, meu Deus, que loucura, gente. A gente não para. Né? A gente não para. A gente tá aqui, mas a cabeça tá lá na frente. Quando a gente chega lá na frente, a cabeça já tá em outro lugar. A gente tá numa loucuragem de um mundo cada vez mais dinâmico, mais rápido. Impulsionado por desejos, por tecnologias, e a gente vai entrando nessa loucuragem, vamos entrando e, de repente, dá tilt. Você se vê quebrado, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo?
Você já ouviu falar em esgotamento psicológico? Olha que legal. Estou aqui recebendo minha querida amiga, psicóloga Josiane Garbari. Tudo bem, poderosa? Dessa mão aqui. Tudo bem. Pode ser a outra do coração também. Tudo certo contigo? Tudo certo. Legal. Contigo, tudo Estou bem? bem, graças a Deus. Você vai fazer um curso final de semana? Sim. Que era para descansar, você vai trabalhar? Pois é. Vou trabalhar. Tem que Ai, arrumar outro dia para descansar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente está brincando, mas cada vez mais a sociedade nos cobra um comportamento de pilhados, né? A gente está o dia inteiro, 24 horas ligados através da internet, WhatsApp, Facebook. Estamos falando com o mundo todo. Nos venderam a ideia de que tem que estar numa correria, mas será que isso tem um preço? Essa correria toda que a gente está vivendo nos dias de hoje? Nós fomos às ruas da cidade, a Thalita foi hoje de manhã às ruas, eu pedi para ela que fosse às ruas do Rio do Sul, entrevistar algumas poucas pessoas para saber delas se elas sabem o que é o esgotamento psicológico. É esgotamento psicológico, esse é o termo, é isso? Isso. Muito bem, a gente já vai falar sobre isso, mas será que o povo sabe? Vamos às ruas de Rio do Sul. Dona Cecília, a senhora sabe o que é esgotamento psicológico? Acho que não. Não. E a senhora já sofreu algum problema psicológico? Assim, como psicológico, assim, de tristeza, essas coisas. Já, né? Quando morre a mãe, o pai, os irmãos. Tudo a gente já sofre isso, né? O filho. Seu Valmir, você sabe o que é esgotamento psicológico? Eu acredito que deve ser muita informação da mesma matéria, da mesma, né, que fica forçando, fica meio querendo doutrinar a pessoa para certos tipos de ideologia, né? E já tinha ouvido falar, conhece alguém que já sofreu algum trauma psicológico? Não conheço ninguém. Isso eu já sei, né? Eu já vi, por causa que esse é problema de fraqueza no cérebro, esgotamento nervoso. É onde que acontece isso, né? E a senhora, Dependendo da situação da pessoa, né? Também. e a senhora conhece alguém ou já passou por algum trauma psicológico? Eu não, eu só tive um comecinho assim de depressão uma vez, né? Dona Norma, a senhora já ouviu falar ou sabe o que é esgotamento psicológico? Olha, eu não sei o que é, mas eu imagino. E a senhora imagina que é o quê? Eu imagino que seja esgotamento psicológico. O psíquico da gente cheio de coisas, né? E a senhora já conhece alguém ou já passou por algum trauma psicológico? Trauma, vários. Vários traumas. Mas que tenha me afetado muito, não. Muito bem, né? O povo está lá querendo saber o que é tal do esgotamento psicológico. E algumas respostas interessantes. São traumas. É trauma, não é trauma? É quando foca muito numa coisa, faz uma doutrinação, é isso. Outras pessoas não fazem ideia do que é o esgotamento psicológico. Ô, Josiane, vamos começar com essa história. O nosso esgotamento psicológico moderno era a mesma coisa que problema dos nervos, antigamente, o esgotamento nervoso, a crise nervosa. É mais ou menos isso? O que é o esgotamento psicológico? Antigamente, né, quando a pessoa estava com um sofrimento, com dificuldades, um cansaço, essa questão psíquica, né, eles tinham como denominado, estava sofrendo dos nervos, né? Eram os nervos, né? Era aquela coisa nervosa, né? A pessoa ficava muito agitada ou então muito deprimida. Tinha até né? crises mesmo, né? Sim. Enfim, desmaiavam, etc. Isso. E hoje em dia se fala mais dessa questão mental psíquica mesmo, né? Porque isso tudo antigamente acontecia na mente também, né? Hoje é na mente que acontece, né? Então, o esgotamento psicológico é aquela situação dos muitas coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, né? Esse excesso de coisa, né? Então, é muito trabalho, é muito trauma, né? Então, quando a Thalita pergunta sobre os traumas, né? Então, as várias coisas que vão acontecendo na nossa vida, um período estressante que você está passando, ou seja, na família, né? Mais um período estressante junto com isso, com o período que está acontecendo na família, no trabalho, você está sendo promovido e você precisa se dedicar mais àquilo, né? De repente, está um filho nascendo, a promoção no trabalho, o curso de pós-graduação acontecendo, né? Então, tudo isso junto ao mesmo tempo dá um esgotamento psicológico na pessoa. Interessante, gente, que o esgotamento psicológico é uma coisa tão
maluca e que pode até, dentro disso, ter coisas boas. Vou dar um exemplo. Vou casar. Pô, uma coisa boa. Mas toda aquela preparação para o casamento, toda aquela agitação para o casamento, todas as decisões do casamento, tem uma pressão forte. Aí tem, o casamento é uma coisa boa, legal. Aí tem que tomar decisão para o casamento, aí já tem que pensar se vai sair de lua de mel, se vai, qual é o vestido que vai usar, qual é o terno, como é que vai ser no trabalho, depois como é que vai ser essa vida a dois. Aí começa a aparecer um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, ainda, a pessoa continua trabalhando, a pessoa continua tendo que resolver pepinos em casa, na sua vida pessoal, e vai acumulando. Então, até uma coisa boa também pode dar um esgotamento. Com certeza. Justamente isso. É uma coisa boa que está acontecendo, junto com ela são as outras situações do trabalho, né, que estão acontecendo junto, né? Podem até também serem boas. O problema desses muitos é quando a gente começa também a trazer o pouco. O pouco do quê? O pouco de tempo para a gente. Então, eu estou pensando no meu casamento, eu estou pensando no meu trabalho, eu estou pensando lá no curso, e aquele momento que eu preciso ficar sozinho, ou fazer uma coisa que eu gosto, algo que seja bom e prazeroso para mim, eu não faço mais, porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Né? Então, assim, às vezes, aquela academia que eu gostava de fazer, um exercício físico, a minha caminhada que eu gostava de fazer, não, mas agora no lugar da caminhada eu estou fazendo negócio do casamento. Aí eu não caminho. Aí eu vou ficando sem o meu tempo de qualidade para mim, né? E tenho muitas coisas para fazer da vida, né? Certo. E daí é onde começa a esgotar. Eu estava conversando uma terça-feira com o Dr. Paulo Stosch, que é cirurgião plástico, ele estava aqui comigo, e até surgiu uma questão muito legal. A vida é mais. É uma frase que surgiu dessa conversa que eu tive com ele, que eu achei fantástica essa frase, a vida é mais. É uma coisa que, enfim, é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer, ele ficou uma semana pedalando no Chile, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem mídia social, sem agenda, sem contato com ninguém, né? Apenas pedalando em 5 amigos, parando, se alimentando, descansando, dormindo, acordando, pedalando. E nesse intervalo, o que aconteceu? Nesse grupo de 5 amigos, eles falaram da vida. Tiveram um tempo de falar, puxa, sobre Deus, sobre filhos, sobre relacionamentos, sobre profissão, sobre amizade. É esse tempo que a gente precisa, sem essa correria louca dos dias de hoje? Isso mesmo, né? A vida é mais do que essas tecnologias, do que só o nosso trabalho, do que, né, essas responsabilidades que a gente tem, né? A gente precisa disso para sobreviver, para viver, enfim, né, faz parte da vida. Mas, além disso, o que mais que a gente pode fazer pela gente, né? Então, fazer uma viagem, né, ficar um período, curtir esse tempo aí, Legal. É bem interessante. Você vê uma coisa interessante, gente? Existe uma cultura do fast food. Sabe o que é um fast food, né? Que é aquela comida rápida. Você sai para almoçar, está tudo pronto, tá lá, você só vai pegando e vai comendo. É comida rápida para você comer rápido. E já sair e já continuar o trabalho. Ou seja, não é nem aproveitar o alimento, é só colocar um monte de coisa para dentro que não vai te nutrir em nada, porque é uma correria danada, e continuar na vida, na loucuragem do dia a dia. Chama fast food. Comida rápida. Há muito tempo agora se criou uma outra prática que é o slow food, comida lenta. Que é o quê? Você tirar 1 hora, 1h30, 2 horas para você fazer o seu almoço com calma, tranquilidade, se possível produzir o próprio alimento ou ir em algum local que faça isso com calma, uma comida feita no tempo certo, na hora certa, que vai te nutrir de verdade, você vai comer de verdade e vai poder conversar ou não conversar, ficar quieto, comendo, almoçando, seja o que for. Então, como tem o fast food, tem o slow food agora. A gente tem que fazer um slow food para a vida. Vamos tirar um pouco o pé do acelerador? Isso, com certeza. E até essa questão mesmo da pessoa cozinhar, né? Tem gente que gosta
de cozinhar. E quando está cozinhando, sente um prazer, né? Fica feliz, então, de estar produzindo aquele alimento. Então, às vezes, a correria do dia a dia, a pessoa vai deixando isso de lado, né? De novo, entra só os afazeres e a pessoa vai se deixando. Eu gosto de cozinhar, mas não tenho mais tempo. Não tem mais tempo. Eu gosto de andar de bicicleta, não tenho mais tempo. Eu gosto de ver Isso. novela. Eu gosto de ver o programa do Chico. Não vejo mais, porque não tenho tempo. Porque agora eu tenho um outro compromisso, fiz uma outra coisa. Né? E isso é complicado. Aí vocês vão dizer, tá, tudo certo, é coisa de gente moderna, mais uma loucura dessas da vida. Calma. O esgotamento nervoso, quais as consequências que ele pode trazer se não for cuidado, se não for visto com carinho e tratado? Então, os sintomas eles começam a aparecer com dores de cabeça, dificuldade para dormir, né? Às vezes a pessoa também acorda durante a noite, né, e não consegue mais dormir até pela manhã. Então, por que sempre é no mesmo horário? Sempre no mesmo Já horário. notou isso? Qual é o horário? Não, eu não. Mas, por exemplo, tem pessoas que acordam às 4 horas da manhã e não conseguem mais dormir. Não é horário de acordar. Porque ela vai acordar às 7, 7 e meia, 6 horas e acorda às 6. E aí acaba todo dia. O corpo, quer dizer, você ouve um despertar um dia, ouve um despertar o segundo dia e aí o corpo começa a se acostumar com isso. Porque quando, na verdade, você está dormindo e você acorda e não consegue mais dormir, geralmente é por essa hora, né? Porque se já é 6 horas da manhã, você já acha que nem é insônia mais, né? Que nem é problema, dificuldade de sono. Mas às 4 da manhã, não. Mas às 4 não, né? Então, geralmente é ali, é o horário que acorda 3 ou 4 horas e não consegue mais pegar no sono. O que acontece nesse período? Coisas na cabeça. A mente muitas coisas, né? Esse é o esgotamento, né? Tem muita coisa que a pessoa precisa fazer e daí ela acredita que pensando sobre isso vai adiantar alguma coisa, vai ajudar, vai acelerar o processo, né? Quando isso acontece de vez em quando, a gente pode olhar até pelo lado positivo, assim, meio que de organizar a mente, porque às vezes isso acontece comigo também. Você acorda não na é uma madruga? coisa, Não. então assim, de vez em quando, isso pode acontecer. Né? Quando você está passando por um momento mais estressante, daí na outra semana já relaxa um pouco mais, já não vai acordar naquela semana. Mas acordar uma vez na semana, depois em 20 dias acordar de novo, não é o caso do esgotamento. É o caso de que naquela semana alguma coisa está mais agitada. Né? Mas agora todo dia... Mas daí, se isso acontece com mais frequência, 2, 3 vezes na semana, daí precisa prestar mais atenção e ficar um pouco preocupado. Dificuldade para dormir, sono ruim com pouca qualidade, Isso. Acordar em horários estranhos na noite, dor de cabeça, o que mais? Isso. Esquecimentos. Esquecimento? Sim, a pessoa começa, porque como tem a mente muito cheia de afazeres, eu estou fazendo, é como você falou antes ali no início, né? Estou aqui, não, mas era lá da rádio que eu estava pensando, muita coisa para fazer. Eu estou fazendo aqui no meu foco, mas eu já estou pensando que depois eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí eu não faço estando no meu presente. Daí o que acontece? Onde é que eu deixei aquela coisa mesmo que eu tinha na mão? Porque você não está ali, só está o corpo. Isso é um sintoma do esgotamento, de muito pensamento mental, né? E eu não estou conseguindo estar realmente na atividade que eu estou fazendo. Então, começa a esquecer, falta de foco, né? Isso. Irritabilidade. Também. Né? Irritado. Porque daí o fato de eu esquecer as coisas pode gerar irritação, né? E também as coisas que vão acontecendo na tua vida são acontecimentos que fazem parte da vida. Se você tem muita coisa para administrar, qualquer coisinha vira um coisão. Vira um problemão. Vira um problemão, né? Aí eu não tenho mais aquela paciência para lidar com aquilo. Significa que tem alguma coisa demais aí. Vamos lá, vamos botando na lista. Já pensa viver com uma pessoa irritada, que coisa que era. E normalmente é em casa que a pessoa estoura, né? Com os mais próximos. Ou casa ou trabalho, né? Isso. Vamos lá, o que mais que pode dar de sintoma da Enfim, do eu acho que esgotamento? assim, são mais ou menos esses sintomas que, quando acentuados e sentidos por muito tempo, podem gerar também doenças mais sérias relacionadas à questão emocional, né? Tipo? Como, por exemplo, a depressão, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, aí os sintomas começam a ficar maiores, né? Esses esquecimentos, eles ficam maiores do que eles já são,
né? A pessoa acaba fazendo uma coisa, não lembrando se fez aquilo, então começa a aumentar os sintomas e começam aí a virar as patologias. Então esse é o início, o alerta. Opa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, mudar a minha vida para isso não se agravar. Eu posso ter um apagão de um esgotamento psicológico, por exemplo, a coisa está tão complicada, eu estou com a cabeça tão cheia de coisa, é tanta coisa, que daqui a pouco próprio você sabe que o cérebro tem um sistema de autodefesa, em que quando ele se sente ameaçado, ele faz, desliga. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, daí no caso mais grave, já passando para outra questão, que daí no caso entra o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Então passou tanto tempo com aquele esgotamento, vivendo a vida daquela forma, que gerou um estresse tão grande que gera daí essa patologia, né? Esse transtorno. E que daí nesse transtorno existe esse sintoma da pessoa, por exemplo, não sei se isso já aconteceu contigo ou já aconteceu com alguém, da pessoa estar dirigindo, né, fazendo uma viagem, por exemplo, saio aqui de Rio do Sul, eu vou para Blumenau. Aí eu cheguei no trevo ali de Rio do Sul, é como se desse um apagão. E, de repente, eu acordo, eu estou lá em Lontras já. Aquele período, aquele trecho ali, eu não lembro o que aconteceu, como foi, nem nada. Não é o meu pensamento que vai para longe e eu continuo ali. É meio que um apagão mesmo, e a pessoa segue. Vai entende? no automático. Então, esse apagão é um sintoma já do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático. Já está mais avançado, tem que tratar já de uma outra forma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tá, a pessoa está com um problema de dormir, começa a sentir alguns sintomas, ela vai lá, estou com problema de dormir, vou pegar um remédio para dormir. Eu estou com irritabilidade, vou tomar um anti-ansiolítico, um antidepressivo, que é para estar tudo certo. Ela começa a tomar remédios para os sintomas e não quer saber da causa. Não trata lá do verdadeiro problema. Vai adiantar? Antes de não fazer nada, sugiro então que tome o remédio. Mas não vai adiantar no sentido de resolver o problema, né? O sintoma está sendo tratado, né? Então a febre não está mais em 40, mas a estabiliza continua. 37, mas a infecção continua, né? Nesse caso, o corpo vai fazer o quê? Vai tentar avisar de outra forma. Aí esse cérebro é inteligente, ele né? é muito gente? inteligente. Pô, mandei o cara parar de dormir. Aí o cara me dá um remédio para eu dormir. Então, peraí, vou te mandar outra coisa. É isso que o cérebro faz. É isso mesmo, né? Aí começa outra coisa. Daí pode vir uma dor no estômago, né? Pode vir uma gastrite. Aí pode vir uma dor nas costas, insuportável. Daí vem uma dor de cabeça. Daí começa o corpo a falar, tentar mostrar de todas as formas, né? E se mesmo assim não vê, continua com os remédios, até que não aguenta mais. Até talvez o piripaque ser maior, né? Pode dar um infarto, pode dar um câncer, pode dar... Então, o corpo vai sempre estar falando para avisar. Por isso que é uma coisa séria. Essa questão do esgotamento psicológico, gente, é realmente uma coisa séria, porque se você não vai tratando, a gente tem aquela... eu dou conta, eu dou um jeito. E você não vai tratando, ou vai tratando só os sintomas, e não vai tratando, não vai resolvendo, porque você não vai dando um tempo, não vai desacelerando, né? Lá na frente, em algum momento, vai dar um problema, vai dar um piti grande, que pode ser até irreversível. Porque pode aumentar a pressão também, né? Pressão arterial mesmo, né? O estresse, a pressão sobe. Aí daqui a pouco dá um AVC, você pode ter um problema cardíaco grave, e aí já era. Aí tem tempo. Aí vai ter que parar. Aí tem que parar mesmo. Porque é esse o movimento que o nosso cérebro faz. Ele está avisando a gente. Então, as nossas doenças, o que o nosso corpo reflete, é um aviso amigo, né? Dizendo assim, precisa parar e olhar para alguma coisa, né? Até o momento que a pessoa consiga fazer isso, né? Tá. É necessário para um esgotamento psicológico um tratamento com a psicóloga ou apenas o fato de,
vou readequar a minha vida? Ou as duas coisas? Dependendo do caso, depende de cada caso, né? Mas eu acredito que sim, a pessoa consegue reorganizar a vida, né? Vamos pensar assim, se ela já chegou a esse ponto, talvez ela tenha um pouco de dificuldade de fazer essa organização. Então, um psicólogo, né, ele pode ajudar a pessoa a se reorganizar, né? E encontrar quais são os pontos que estão acontecendo com aquela pessoa, que ela não consegue dizer não para algumas coisas, né? Que ela acumula muita coisa, que ela tem que fazer tudo, né? Cara, tu falou uma coisa fantástica, dizer não. Parece simples, mas não é. Olha, para conseguir dizer um não, eu tenho dificuldade de dizer não. Você consegue dizer não, Jonas? Tem dificuldade também? Cara, olha o assunto que veio agora. Tem muita gente que não consegue dizer não. Isso. As pessoas têm muita dificuldade, não é de dizer o não, é de desagradar as pessoas. O problema é esse, assim. Eu tenho que agradar todo mundo. Então, se eu disser não, a pessoa vai ficar triste comigo. Isso eu digo sim. E daí eu digo sempre sim, daí eu sou importante, daí eu Sou me querido, sinto sou querida, né? sou aceito. Isso. Né? Não vou ser abandonado, não vou ser deixado fora da gangue, fora da tribo, fora da família, fora do círculo de amizades. Então, é sempre sim, mesmo que eu estou por aqui de falar sim, e tem gente que está por aqui de falar sim, mas continua dizendo sim, 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 para as coisas que não têm importância. E olha que loucura, me corrija se eu estiver errado. Ela diz, nós, vamos colocar todo mundo, não todo mundo, mas boa parte, sim, 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 sim para isso, sim para aquilo, sim para aquilo, sim para aquilo. A gente quer ser aceito, a gente não quer ser rejeitado, sim, sim, sim. E para as coisas realmente importantes, a gente diz não. Que é a gente. Isso. Que é a gente, Que né? é a gente. Quem é importante? Eu. Quem tem que ser mais importante, né? Do que o outro que está ficando um pouco triste com a minha resposta, com a minha negativa, né? Mas eu posso ficar triste, né? Que daí é isso, assim, né? Eu posso ficar triste, eu posso ficar cansado de fazer uma coisa que eu não gosto de fazer para ver o outro feliz. Que bom, né? Bom, né? E eu? E o E eu? Né? E aí vão acontecendo as doenças psicológicas. Né? Isso. Que esse é o grande ponto, inclusive, que vem nessa questão do esgotamento, né? É o pouco eu, né? É o eu ficar de lado para as coisas da vida, do trabalho, das pessoas, e eu Nós não estamos aqui deixado. dizendo que a pessoa precisa ficar egoísta, não é isso. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. E, às vezes, não é um egoísmo, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente não vai dar o que não tem, né? É aquela história, assim, eu preciso estar bem para conseguir dar para o outro o que realmente o outro até merece, né? Se eu estou quebrado, se eu não estou bem, se eu não estou legal, o que eu vou dar? Né? É aquela história lá do avião, né? Quando a gente voa, tem lá a informação que se cair a pressuração e cair as máscaras, você precisa primeiro colocar em você e depois ajudar a outra pessoa. Porque primeiro o que acontece? Você precisa se ajudar. Porque se tu vai ajudar a outra pessoa, o que acontece contigo? E com a outra pessoa? Os dois desmaiam. Os dois desmaiam. Interessante isso, né, João? Você já andou de avião de carreira, né? Então, se acaso acontecer alguma coisa com a pressão interna do avião, caem máscaras, assim, né? Que nem dos filmes. É igualzinho dos filmes, cai a máscarazinha, Isso. né? E a orientação é, primeiro coloque em você. Porque sem oxigênio, você, desmaia. E aí você quer bancar o herói, vou botar aqui nele, vou botar na outra. Aí já nem chega a botar no outro, você já desmaia. Então coloque em você. Você está nutrido com oxigênio, você pode ajudar outras pessoas. Então é mais ou menos, ajude-se, cuide-se. Inclusive com filhos. Não começa a dificultar, Josiane. Não vai botar filho, não vai botar mãe, não vai botar pai, não vai colocar parentes, irmãos. Nada contra, vocês são importantíssimos em nossas vidas. São importantíssimos em nossas vidas. É justamente por isso, né? Que Mas daí é mais difícil, né? É mais difícil, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente acaba não dizendo não consegue dizer não. Não só você acaba prejudicando a si mesmo, com relação a filhos, não só a você, mas ao filho também. Filho que cresce sem um não, o que acontece? Com certeza, né? Não consegue reconhecer os limites, né?
e acaba indo para a vida, né, esperando que a vida também tenha só esses sims, Só né? sim, sim, sim. Aí, às vezes, quando a gente não aprende isso de pequeno, né, e aprende isso na vida mais adulta, a gente aprende também, mas às vezes é com mais dor, né? Que é normalmente onde a gente aprende, com a dor, não com o amor, né? mais dolorido porque nunca viveu aquilo, né? Então fica muito frustrado, fica muito decepcionado, né? Deixa eu te falar uma coisa. Para quem está nos assistindo agora, eu tenho que cuidar muito com a minha mente, porque ela fala uma coisa, eu lembro de outra, que já quero ir para outro assunto e eu acabo não resolvendo o outro. Eu lembrei de uma cena que depois eu vou contar, se der tempo eu vou contar aqui, que me impressionou. Lembra que eu falei semana passada de uma cena que me deixou chocado? Não sei se você lembra, João. Mas esquece isso. Eu quero voltar para o esgotamento, deixar o pessoal curioso, vou voltar para o esgotamento psicológico. Quem está nos assistindo, assim, caramba, eles estão falando comigo, sou eu, cara. Eu sabia que eu gostava, por isso que eu gosto de assistir esse programa, porque eles falam comigo, é que nem música, né? Você ouve aquela música, o cara fez a música pra mim. Sou eu esse cara aí. Esse cara sou eu, essa mulher sou eu. O que eu faço agora, meu Deus do céu? Eu tô assim, não aguento mais nada, eu não aguento, o que eu faço? O que eu faço? Procuro quem? Procuro o quê? Faço o quê? Eu acho que assim, primeiro a pessoa precisa pensar e olhar essa questão do dia a dia dela, né? E reorganizar esses afazeres, assim, né? Então, assim, o que eu estou fazendo na minha vida e o quanto de tempo eu estou usando para as coisas desses afazeres, para essas muitas coisas, Quanto né? isso está me tirando tempo da minha vida? E o quanto que eu estou utilizando de tempo da minha vida para mim. O que eu faço para mim, que eu gosto, que eu fico feliz, que eu estou bem, que está tudo certo. Que faz a compensação das coisas dos outros. Isso, né? Então, avalia isso, se vê que não tem muito tempo para si, tentar reorganizar essa agenda, tentar encontrar um tempo, né? E se mesmo assim for muito difícil, procurar uma ajuda de um profissional, né? Que possa ajudar a pessoa a ver o que está difícil aí, porque daí pode ter essa crença negativa dentro dela. Tenho que agradar a todos, então não consegue dizer não, então não consegue parar com isso. Isso daí é uma questão emocional da pessoa e psicológica que precisa ser tratada para ela dar conta de dizer o não e de arrumar o tempo para ela, entende? Isso. Então daí é um pouco mais além, né? Daí precisa de um psicólogo para ajudá-la nesse processo. Cara, essa questão do psicólogo ou de um profissional é muito interessante. Eu conversava uma vez com uma certa pessoa que dizia que ela não acreditava de que só conversando com um psicólogo, por exemplo, vai resolver os seus problemas. De certa forma, ela está certa, porque não é o psicólogo que vai resolver os teus problemas. Por exemplo, né, eu vou lá me consultar com a Josiane não vai resolver meus problemas, de jeito nenhum. Eu não estou passando para ela, resolva, está aqui, dá conta desse negócio. Não, ela é que vai me ajudar com a técnica e com o que ela tem de conhecimento, a que eu mesmo consiga encontrar mecanismos e ferramentas dentro de mim para que eu resolva os meus problemas. Isso mesmo. Mas aí a pessoa, então por que eu vou lá? Porque muitas vezes, gente, a gente precisa disso, de que alguém nos oriente, nos mostre, olha, é assim. Eu não vou pescar para você. Mas a rede está aqui, o anzol está aqui, bota a minhoca, puxa lá, mas você que pesca. Então, o papel do psicólogo é muito disso, né? É, isso mesmo. Na verdade, a gente tem um caminho e um estudo da mente humana, né? A respeito dessas emoções, a respeito das crenças negativas, aonde isso pode ter sido construído, e a pessoa não consegue identificar isso sozinha. Ela precisa de um profissional para ajudá-la a reconhecer. E isso é importante você procurar. Procure ajuda. Eu sempre falo, procure ajuda. Cara, tem hora na vida que a gente precisa de ajuda. Mas procure ajuda certa, né? Porque tem uns ajudas aí que você vai... cuidado. Tem hora que tem que ser profissional mesmo para te ajudar, porque extrapola amizade, extrapola relacionamento e há um jogo de interesse muito grande. Isso é uma coisa, eu acho legal isso, fantástica do ser humano. A nossa relação, amigos, familiares, pessoas que amamos, são pessoas que têm interesse. Todas as pessoas que nos cercam têm interesses. Ou é um interesse verdadeiro em te ajudar, ou é um interesse em fazer que te ajuda para te ferrar. Enfim, é um jogo de interesses nossos relacionamentos. Quando você procura um profissional, ele não tem interesse nenhum na relação sua. Ele tem interesse sim em te dar ferramentas para que você possa se ajudar.
Isso que é muito legal. Então tenha cuidado, muito cuidado quando você divide com outras pessoas o que está acontecendo, porque você não sabe qual é o interesse da outra pessoa com a sua vida, com o que está acontecendo com você. Mas vamos lá. A importância de tratar um esgotamento psicológico, ela vai refletir em relacionamento amoroso? Vai. Sim, porque a pessoa vai estar melhor com ela, né? Vai refletir no relacionamento familiar? Sim. Por quê? Porque também vai estar melhor. Essa melhora da pessoa, isso vai melhorar todas as relações dela, né? Então, ela ficando bem, ela ficando tranquila, fazendo o que gosta, né? Trabalhando essas questões dos limites na vida dela, ela vai conseguir levar isso para os relacionamentos dela, né? Então, às vezes, até um limite que não existe na relação de casal vai começar a existir, né? Alguma coisa que eu estou fazendo para o outro, que eu estou fazendo demais. Ah, não, eu não vou mais fazer, eu vou fazer até aqui. Agora você faz a tua parte, porque é uma divisão, né? Ser casal. E eu vou fazer algo para mim agora, então, né? Então, às vezes, ali, nessa questão dos afazeres da casa, a pessoa consiga encontrar um tempo para ela, né? Eu vou tentar contar rapidamente uma situação que eu passei. Eu participei de uma terapia e que tinha uma moça participando. Era um grupo e tinha uma menina participando. Nós todos estávamos passando pela terapia, né? E essa menina, através de uma simbologia, para com outro que estava na terapia, ela começou a chorar. Colocaram na frente dela um rapaz. Esse rapaz representava para ela o problema dela, certo? E ela começou a olhar para esse rapaz, que não tinha nada a ver, só fazia parte da terapia, mas ele estava simbolizando um problema dela. Ela começou a olhar para o rapaz, começou a chorar. E chorava, e o cara começou a chorava, e a pessoa que estava coordenando a terapia perguntou: o que é? Não, é meu marido. Sim, mas por que você está chorando? Porque eu só queria que ele me ajudasse. Eu só queria que ele me ajudasse a cuidar dos filhos, da minha casa, da nossa vida. Eu só queria que ele participasse um pouco mais. Era um pedido de socorro, era um esgotamento nervoso, um esgotamento psicológico, né? Sim, é justamente isso. Por conta das dificuldades que a pessoa tem de colocar esses limites, de abrir mão, às vezes, de algumas coisas, porque, às vezes, a gente tem muitos afazeres, tem muita coisa na casa que depende muito de uma pessoa só que essa pessoa também não abre mão. Sabe aquela coisa de eu tenho que estar no controle? Certo. Né? E eu não posso perder o controle. Então, deixar que o marido, às vezes, faça alguma coisa, pode ser que a pessoa não dê conta. Tá, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que é o pessoal que está assistindo aqui a gente. Dona Douma, mamãe, está sempre lá no Cantagalo assistindo, né? Bom dia, filha, ela manda para ti. Pra mim, Vício. Que legal. Bom dia. Eu adoro você. Chico manda um oi para a Beth de Tuporanga, só posso assistir no Reprise à noite. Alô, Beth, beijo para você. E tem uma pergunta aqui, da Marise. Não dormir direito, aí você responde, nós estamos encerrando aqui a participação. Não dormir direito por doença na família, estar sempre alerta, causa esgotamento? Causa, né? É esse período estressante. Então, tem além dos afazeres todos que a pessoa tem mais uma pessoa doente na família, né? Então, aumenta mais esse nível de estresse e pode causar daí o esgotamento e, se não tratado, para quem passa para a situação de estar com alguém doente da família, tem que cuidar da pessoa, tem que dar assistência à pessoa, mas de uma forma de mutirão, de rodízio, também precisa tirar um tempo para ela, senão ela não aguenta, ela não vai ajudar. Isso mesmo. A questão da máscara, né? Ela precisa estar bem para ajudar um outro que não está tão bem. Exato. Né? Muito bem. Querida, acabou o nosso tempo. Como é que a nossa sessão acabou? Acabou a sessão. Acabou coletiva. a sessão. A Josiane vai estar comigo, provavelmente não nessa terça-feira que vem, na outra terça-feira lá na Rádio Mirador. E ela vai falar de um assunto muito interessante, as dores do corpo relacionadas com os sentimentos. Sério? O corpo dói quando tem sentimentos? Cada parte do corpo é um sentimento que dói, é isso? Isso, é o que a gente acabou de falar também, né? São esses estágios, né? O corpo continua avisando que tem alguma coisa errada. Muito bem, legal. Obrigado, querida. Obrigada a você. A Josiane Garbari é psicóloga aqui de Rio do Sul, uma figura muito querida que está sempre aqui à nossa disposição também, e a sua trazendo informações. Nós vamos para o intervalo, já estamos de volta.